Olá, meu nome é Tatiane Silva Brito, sou casada com Eusébio Delgado de Brito, né? E temos nossos filhos, que é o Herbert, a Heavenly, a Hannah e o Enzo. Amém? E logo a seguir você vai ouvir um pouquinho do meu testemunho, da minha história de vida. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, né? Vou contar um pouquinho do início da minha história há 7 anos atrás, antes de eu entrar na família Part Church, né? Para mim começar uma vida com Cristo, foi algo assim sobrenatural que aconteceu na minha vida, né? Na vida da minha família. Eu comecei uma história, um relacionamento, né, com meu esposo há mais ou menos 10 anos atrás. E tudo foi assim um pouco uma turbulência muito grande na nossa história, né? Porque nós começamos não debaixo da bênção de Deus, não debaixo da graça do Senhor, mas assim Deus ele preparou tudo na nossa vida, assim algo sobrenatural mesmo. Quando eu senti o chamado de Deus na minha vida, eu não conseguia entender, né? Eu comecei a ter sonhos e comecei a ter uns sonhos espirituais, guerras espirituais, né? Na minha vida. E eu sentia a necessidade, eu sentia o chamado de Deus. Aí eu falei com meu esposo, conversei com ele, os sonhos que eu estava tendo. Aí chamamos um irmão, né? Até a nossa casa para mim conversar. E quando eu conheci esse irmão, ele é irmão da Part Church, né, de Juruti. E nisso a gente conversou, ele falou para mim que era guerra espiritual, que Deus tinha um chamado para minha vida. Aí eu fiquei pensando, como assim? Não entendia nada. Então, meu esposo começou a ficar sem entender também, porque ele não acreditava muito, né? E nem eu, porque a gente tinha uma história religiosa bem diferente, a gente tinha um conhecimento diferente. Então, assim, eu conversei com ele, com esse irmão, e um certo dia, meu esposo foi comprar o material do nosso trabalho, né? Que a gente trabalhava com evento televisivo, né? A gente trabalhava com sorteio. E chegando nessa gráfica, eu vi uma Bíblia, ela era roxinha, pequena, eu vi essa Bíblia, falei, amor, eu quero essa Bíblia, compra pra mim. Aí ele falou assim, não amor, agora não dá, né, eu tô só pra comprar material aqui. Eu falei, poxa amor, tá bom. E fomos embora. Em seguida, meu esposo me deixou em casa. Quando ele voltou, aí ele falou assim, amor, eu perdi minha carteira com todo o dinheiro, e agora? Aí eu falei, meu Deus, amor, como assim? Gente, não entendia nada ainda. Aí fomos atrás da carteira dele. Aí meu esposo anunciou na rádio, pediu quem achasse a carteira dele, ele ia dar uma recompensa e tal. Aí nós voltamos para casa. Quando nós voltamos, ele falou assim, eu falei, amor, você lembra da Bíblia? Que era apenas R$35 e você disse que não dava. Eu falei, olha, meu Deus, eu acho que aí é um sinal, né? Que a gente não entendia, mas mesmo assim a gente já estava começando a ter aquele conhecimento, né? Buscando. E aí ele falou, poxa, é mesmo, verdade, amor. Quando eu encontrar meu documento, na hora eu vou comprar essa Bíblia. Nós compramos a Bíblia, ele achou o documento, ligado da rádio, ele foi lá e ele achou a Bíblia, a carteira. Aí nós compramos a Bíblia. No mesmo dia a gente estava com uma viagem programada para Parintins. E aí eu organizei tudo, coloquei a Bíblia na mala, coloquei minha carteira de gestante, né, que também antes mesmo a gente eu tive uma grande bênção, né, porque quando eu estava fazendo o pré-natal, Deus já estava usando a nossa vida, já estava falando com a gente, né? Porque eu engravidei
depois de uma cesárea, de 3 cesáreas, e já era laqueada. 3 cesáreas eu era laqueada, e foi uma bênção de Deus quando eu recebi aquela notícia que eu estava grávida. E nisso eu coloquei dentro da minha bolsa a minha carteira de gestante junto com a Bíblia. Fomos embora para Parintins. Eu andava assim meio preocupada, assim, ansiosa, querendo ir para uma igreja. Eu falava, Senhor, eu quero ir para uma igreja, eu preciso, eu estou sentindo a necessidade de buscar mais de Ti, eu quero Te conhecer. E eu ficava confusa, para onde eu vou? Qual é a igreja correta? Qual é o lugar correto? Aonde que eu devo ir? Sabe? E isso eu sei que muitas pessoas, elas se perguntam qual é o lugar certo, qual é a igreja certa. Aí eu ficava me perguntando, né? E às vezes eu não sabia onde era o meu chamado, aonde é que Deus queria me colocar. Então, nós fomos para Parintins, em viagem. Quando nós chegamos em Parintins, que nós descemos do navio, procura a mala. Perdemos a mala com a Bíblia que a gente tinha acabado de comprar, no mesmo dia. Nós perdemos, ele falou, meu Deus, e agora? Vão levar a nossa mala, a gente não acha. Eu falei, meu Deus, não acredito. Voltamos novamente para outra cidade. Voltamos, né? Deixamos as crianças em Parintins e fomos embora. E nisso passou uma semana, né? Eles tinham ido passar férias, e aí nós voltamos. Eu e meu esposo voltamos para Juruti. E aí, quando a gente chega, passar uma semana, eu estava limpando a casa ali, falando com Deus, sentindo a necessidade de ouvir a voz do Senhor, querendo entender o porquê daqueles sonhos, né, que eu estava tendo, né, por que a guerra espiritual, o que era uma guerra espiritual, eu me perguntava muito. Eu falava com Deus assim, Senhor, o que é? Eu quero que o Senhor fale comigo, assim como o Senhor fala com as outras pessoas. Eu quero poder sentir o Teu poder na minha vida. E o telefone tocou. Aí o telefone toca e fala assim, oi, você é a Tatiane? Eu falei, sim, sou eu. Aí, para minha surpresa, né, ele disse assim, essa pessoa falou assim, olha, eu tô com a sua mala. Eu peguei seu contato aqui na carteira de gestante, né, e vi também que tem uma Bíblia, né, muito legal. Aí eu falei, comecei a contar a história da Bíblia que tinha acontecido, e justamente no dia que eu levei ela para me ler, né, e eu perdi ela. Aí ele falou assim, aí eu comecei a contar a história, disse que eu estava, como é que eu estava sentindo o chamado. Aí essa pessoa falou assim para mim, então tá, você sabe com quem você está falando? Eu falei, não. Aí disse assim, aqui é o pastor Samuel, da Igreja da Paz de Parintins. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. Isso para mim foi a maior confirmação de Deus na nossa vida, porque eu estava buscando, sabe, aonde é que Deus iria me colocar. E olha que Deus fez na minha vida. Ele mandou, naquele mesmo dia, o pastor levou minha mala enganada, me ligou e falou, sou pastor, e começou a nos ajudar em oração. E assim que o Enzo nasceu, que foi o filho da promessa ali, né, uma bênção de Deus, uma resposta de Deus para minha vida com Eusébio, né, ele nasceu, com 15 dias depois eu entreguei minha vida para Jesus. E desde aí a minha vida mudou completamente. Hoje eu sinto a presença de Deus na nossa vida, assim, desde esse momento. Aí meu esposo logo em seguida também, né? Nós viemos a buscar mais, chegamos em Santarém e conhecemos a família Pastor de Santarém, onde nós fomos acolhidos, nós fomos amados, nós fomos tratados, né? Nós chegamos cheios da feridas na alma, cheios das feridas. Nós achávamos que pra gente não tinha mais jeito, sabe? Achava que era aquela vida era que a gente vivia, e na verdade Deus mostrou o sobrenatural, sabe? Mostrou o amor dele, o amor incondicional, você cuidar de pessoas. E hoje nós cuidamos de pessoas, nossa célula está multiplicando, né? Meu esposo, líder de excelência na obra do Senhor. Nós estamos ganhando muitas almas no Ipanema,
Glória a Deus, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor, né? Tudo que vem acontecendo na nossa vida é para a honra e a glória do Senhor. O sobrenatural dele, o que nós pedimos para ele, o que eu pedi para ele, a intimidade com ele, poder ter essa intimidade, sabe? E eu estou tendo hoje, a minha família, meus filhos são presentes do Senhor. São presentes, não há nada melhor do que viver uma vida com Deus. Mas para tudo isso acontecer, você primeiramente tem que dar o primeiro passo, buscar entender, falar com o Senhor, pedir resposta para Ele, pedir direção, sabe? Peça o direcionamento do Senhor para a sua vida e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, né? Nós passamos sim por provas, por tribulações, por dificuldade, mas ele diz que ele passou por tudo, né? Mas ele venceu, e da mesma forma nós vamos vencer, né? E quando nós decidimos entregar o nosso caminho ao Senhor, tudo ele fará sobressair sobre as nossas vidas, tudo, o melhor da vida dele, o melhor dele para nossas vidas. E quando ele diz que nós comeremos o melhor dessa terra, pode ter certeza que é promessa do Senhor, e tudo que Ele promete, Ele cumpre, porque eu sou prova disso. Eu sou prova que Deus nos ama, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos dá vestes novas. Então, assim, busque mesmo do Senhor um novo caminho, uma nova história. Eu tenho uma família maravilhosa, uma família linda, 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 que eu amo demais. Principalmente a minha família ali natural, né? Que é a família ali do Senhor, e a minha família espiritual, né? Que é nosso pastor Marcos Rego, né? É uma bênção de Deus na nossa vida. Toda a nossa liderança vem nos dando esse apoio, esse amor, né? Os nossos discipuladores são tremendo. Quando eu comecei o discipulado, né, na minha vida, tudo foi transformando, tudo foi mudando. Aquelas coisas ruins que havia lá dentro foi colocado para fora, e aquele fardo pesado, ele foi retirado, e Deus nos deu fardo leve, porque Ele disse que o fardo dele é leve e suave. E esse fardo leve e suave nós recebemos na nossa vida, e nada é impossível. Amém? Glória a Deus. E essa é minha história.